Trae Young é sem dúvida um dos jogadores de basquete mais odiados do mundo, desde ataques pessoais até as constantes críticas ao seu estilo de jogo. Não é nenhuma surpresa que ele não esteja no centro das atenções no quesito jogador, mas e se eu te dissesse que Trae Young é uma estrela incompreendida? Trae has been the villain since high school. Everywhere he would go, Trae, you suck, this, that, and the fourth, and he's kind of just relished it and lived in the moment, and he's going to continue to do that. No entanto, precisamos entender a origem de tudo isso. E para isso, precisamos voltar em 1998, quando Rayford Young, um jogador de basquete do Texas, tornou-se pai de um menino chamado Trae. Depois de encerrar sua carreira universitária e profissional no basquete, Rayford e seu filho se estabeleceram em Norman, no Oklahoma. Foi lá que Trae desenvolveu sua paixão pelo jogo, assistindo a alguns dos maiores armadores de todos os tempos, como Chris Paul, que jogava pelo Oklahoma City Hornets, e a superestrela Kevin Durant, de Oklahoma City Thunder. Trae cresceu aprendendo o jogo com seu pai, imitando jogadores que admirava como Steve Nash e dedicando-se diariamente ao aprimoramento de suas habilidades. Eventualmente, ele estava pronto para se destacar no ensino médio. Ele sonhava em se tornar um dos maiores armadores de todos os tempos. No entanto, o jovem prodígio frequentemente passava despercebido devido à sua estatura, medindo apenas 1,55 de altura durante o ensino médio. Esse sentimento de ser rejeitado o motivou a dominar a sua mente. You use that chip every day to get you going, every day to push you past this guy. I want to destroy this guy in front of me. You use that chip on your shoulder, and while you're climbing up, everybody love it. Isso levou a Universidade de Oklahoma a oferecer uma bolsa de estudos a Trae em 2014, quando ele tinha apenas 15 anos. Ele era tão talentoso que o técnico de Oklahoma, Lon Kruger, comentou sobre a sua experiência ao observar Trae antes da oferta. Probably watched him for the first time in an organized setting as a ninth grader. Very skilled, very talented. Could tell early on he's going to be a special player. Durante o verão, entre o segundo e o terceiro ano do ensino médio, tudo mudou. Ele estava jogando em um nível excepcional e começou a chamar a atenção dos olheiros, sendo convidado a participar de um acampamento da Nike nas Bahamas, onde teve a oportunidade de mostrar seu talento contra alguns dos melhores jogadores de sua classe, incluindo Jason Tatum, Malik Monk e De'Aaron Fox. Isso significava que o palco estava montado para Trae mostrar que ele era mais do que apenas um armador baixo. No entanto, a realidade foi bem diferente. Pouco tempo depois, os sonhos dele entrar na NBA foram quase completamente destruídos. Naquela época, ele ainda não era o armador que é hoje. Durante seus primeiros anos de ensino médio, Trae era mais um armador focado em arremessos, enquanto todos os outros ao seu redor ficavam mais altos e fortes. E isso fez com que ele tivesse dificuldades no acampamento da Nike. I couldn't get past half court, and I remember just going and Fox was just sliding his feeds. I couldn't get past half court, and Malik Monk was on my team. I remember Gary Payton, he was our coach, and I remember him just yelling, "Malik, come get the ball, come get the ball." And so I just went and stood in the corner. That was a big wake-up call, I'll be honest with the world. Mas essa falha não o parou. Após o verão, ele continuou trabalhando arduamente em seu jogo, corrigindo os problemas de manuseio de bola e se tornando o maior armador de destaque que conhecemos hoje. Ele obteve uma média impressionante de 42 pontos por jogo em seu último ano do ensino médio. E após representar a seleção sub-18 dos Estados Unidos e conquistar a medalha de ouro com sua equipe, ficou evidente que Trae estava pronto para dar o salto para a faculdade e mostrar seu valor ao mundo. No entanto, a ESPN nunca o classificou como o armador número 1 em sua classe, argumentando que Trae era muito baixo e carecia de tamanho e força para chegar à cesta. Além disso, apontaram que seu corpo frágil poderia limitar seu impacto defensivo. Apesar dessas críticas, Trae estava pronto para tomar uma grande decisão. O talentoso armador decidiu aceitar a oferta da Universidade de Oklahoma e o esforço que ele dedicou estava começando a dar frutos. Ele iniciou a temporada de maneira impressionante e ele logo começou a ser comparado a outro armador de renome que, por sua vez, estava se tornando fã do seu jogo. He's unbelievable. Just the confidence that he plays with. It seems like he's always composed and knows what he's trying to do every time he has the ball in his hands. And I know when you turn on the game and you watch him play, he's going to do. You're just watching him, on the floor where he is at all times. Essa comparação fez de Trae o queridinho dos fãs do dia pra noite. E tudo parecia perfeito. Oklahoma ostentava um recorde de 12 vitórias e apenas uma derrota, enquanto Trae demonstrava com excelência porque merecia ser considerado o armador número 1 de sua classe. Mas foi aí que as coisas começaram a tomar um rumo um pouco diferente. Após a derrota chocante para uma equipe não ranqueada, a temporada de Oklahoma começou a desmoronar, com o time perdendo 13 dos últimos 19 jogos. Essa queda de desempenho fez com que muitos fãs que antes apoiavam Trae Young começassem a criticá-lo severamente. Porém, Trae nunca tentou fugir da responsabilidade pelo desempenho abaixo do esperado de sua equipe, assumindo pessoalmente a culpa por suas próprias falhas. I haven't been able to find a rhythm from anywhere on the court. It's gotta get better. Gotta improve, and I will.
Apesar da pós-temporada sem brilho de Oklahoma, ele fez história ao se tornar o primeiro jogador da NCAA a liderar o país em pontuação e assistências. Ele conseguiu corresponder ao hype e a pressão que colocou sobre si mesmo. For me, I pray and I hope that I'm just looked at as one of the best PGs to ever play this game. Mas o ano que vem a seguir mudaria a carreira de Trae Young para pior. Ao declarar seu nome para o draft de 2018, ele foi alvo de inúmeras críticas da mídia. I would suggest staying in college and developing, because if you think it's tough to play in the backcourt in college, you know what it's going to be like in the NBA in a guard-driven league? He will never be a dominant NBA player because he's just too little. Em 2009, outro armador baixo recém-saído de uma carreira dominante no basquete universitário também entrou no draft recebendo críticas semelhantes. No entanto, Travis Schlenk, então assistente de gerente geral, enxergou nesse jogador algo que muitos não viam. Esse atleta se tornaria 4 vezes campeão da NBA e 2 vezes MVP. Schlenk, membro da equipe administrativa do Golden State Warriors, desempenhou um papel crucial na transformação da franquia em uma dinastia. Posteriormente, ele foi promovido a gerente geral do Atlanta Hawks, com a missão de replicar o sucesso dos Warriors. O Hawks, que havia sido o terceiro pior time da NBA na temporada 2017-2018, conquistou a terceira escolha no draft da NBA de 2018. Mas o que aconteceu a seguir mudaria para sempre as carreiras de Luka Doncic e Trae Young. O Dallas Mavericks, com a 5ª escolha, decidiu selecionar Trae, mas logo depois anunciou que havia negociado Luka Doncic para o Hawks em troca de Trae e uma escolha de primeira rodada no próximo draft. Travis Schlenk agora tinha em mãos alguém que muitos consideravam o próximo Stephen Curry, além de outra escolha valiosa no draft. Embora na época essa troca parecesse justa, os eventos que ocorreram no início da temporada de 2018-2019 marcariam um ponto de virada negativo para a carreira de Trae. Meses após o draft, Trae, junto a outros jovens jogadores do Hawks e promissores prospectos da NBA, estreou na Summer League. Fãs, treinadores e olheiros estavam ansiosos para vê-los enfrentar atletas profissionais de nível NBA. O primeiro jogo dele começou como muitos esperavam. Logo em sua primeira tentativa de arremesso, saindo de um bloqueio, ele lançou uma bola de 3 pontos. A princípio, os fãs ficaram empolgados ao vê-lo fazer o que costumava fazer com tanta maestria na NCAA. Porém, provavelmente ele estava nervoso. Poucas jogadas depois, ele teve outra chance de se redimir. Dessa vez, arriscando um arremesso praticamente no meio da quadra e muitos fãs começaram a se voltar contra ele. E a mídia, bem, really has major bust potential. Like, really could be out of the league in 6 years. I don't know if I see him being that superstar level guard, because you can push him around. As coisas aparentemente não melhoraram para Trae na primeira metade de sua temporada de estreia, acertando apenas 35% dos arremessos e com uma média de 4 turnovers por jogo. Seu início horrível fez com que ele passasse de um jogador que todos amavam e queria ver ter sucesso para alguém que muitos começaram a odiar. Mas por que tudo isso? Tudo isso por causa de um jogador. Este aqui. Luka entrou na NBA e superou as expectativas. É normal que um novato enfrente dificuldades enquanto outro se destaca, mas isso fez com que muitos fãs e personalidades das mídias criticassem os Hawks pela sua decisão no draft. No entanto, em uma noite de sábado aleatória em janeiro de 2019, durante um jogo contra o Portland Trail Blazers, Trae Young estava diferente. Ele começou a noite com uma bela cesta, dando o tom para o restante do jogo. Naquela partida ele marcou 30 pontos, acertando impressionantes 73% dos arremessos de quadra e 50% dos arremessos de 3. Ficou claro que algo realmente estava mudando. Esse sucesso continuou ao longo da temporada, com ele melhorando sua baixa porcentagem de arremessos de 35% para notáveis 47%. Como resultado, ele não apenas ganhou o prêmio de melhor novato do mês em fevereiro, mas também terminou em segundo na corrida pelo novato do ano, apenas atrás de... E quando questionado sobre sua rápida ascensão, Trae respondeu: I think people don't understand when you're 19, you're coming in, you're leading, trying to lead grown men. You 30-year-olds, 28-year-olds who have family, kids. It's an adjustment period. So for me, like, I'm just thankful that I was able to learn through some struggles early on to be where I'm at now. And so it's supposed to only be better from here on out. O sucesso não parou. Graças à sua reviravolta inspiradora, ele se tornou o favorito dos fãs. Em apenas sua segunda temporada na NBA, recebeu impressionantes 2,8 milhões de votos para o Jogo das Estrelas, garantindo uma vaga como titular no All-Star Game. Ele estava bastante animado. It meant a lot to me. Just
watching the game growing up as a kid, always dreaming about playing in the All-Star game, being considered as one of the best players in the league. It's always been a dream of mine, and for it to happen in my second year, it's just a blessing, and I realize that. No entanto, algo chocante aconteceu durante aquela temporada. Com os Jogos Olímpicos de Tóquio se aproximando, Trae, que já havia representado os Estados Unidos no Sub-18, estava empolgado com a oportunidade de pelo menos participar dos treinos. Ele via isso como uma chance de aprimorar seu jogo e aprender com os melhores armadores da NBA. For me, even the young guys I get to go and just be around the Stephs and the Dames and just learn from those guys, even if you don't make the roster, just going out there and competing and learning from those guys. No entanto, não só Trae não foi convocado entre os 15 jogadores para as Olimpíadas, como também foi excluído da lista de 44 atletas convocados para o campo de treinamento. Embora o motivo nunca tenha sido oficialmente revelado, especulou-se que sua altura e peso poderiam ter sido considerados inadequados. Obviously, I was kind of hurt that I didn't make the 44 players and felt like I deserved to be on that list. But yeah, like I said, I would be lying to you if I said I wouldn't hurt about it. De qualquer forma, o que aconteceu durante a temporada de 2021 foi ainda mais chocante. Pela primeira vez na carreira de Trae Young, os Hawks estavam em busca dos playoffs, mas os fãs que o elegeram como All-Star na temporada anterior simplesmente sumiram, e ele não foi anunciado como titular do All-Star Game, o que para ele não era o fim do mundo, pois os jogadores reservas são escolhidos pelos 30 treinadores da NBA, e com o All-Star Game de 2021 sendo realizado em Atlanta, ele estava esperançoso de ser nomeado como reserva. No entanto, quando a lista dos reservas foi divulgada, um nome estava faltando: o de Trae Young. E quando foi questionado sobre o que ele achava ser o motivo da sua exclusão, ele respondeu: It's kind of confusing on how I didn't make it. Confused. E quando um repórter perguntou se isso o irritou, ele apenas fez um gesto, claramente demonstrando que estava cansado de discutir o assunto ou de compartilhar sua frustração. E as coisas ficaram ainda mais confusas, porque ele foi convidado como jogador substituto devido às lesões de Kevin Durant e Anthony Davis. Mas de acordo com o repórter, Trae optou por recusar o convite, decidindo usar o intervalo do All-Star para se concentrar em seu time e em seu próprio jogo. E claramente essa decisão valeu a pena, pois o time de Atlanta terminou a temporada de 2021 em 5º lugar e enfrentaria o New York Knicks na primeira série de playoffs de sua carreira. Trae compartilhou seu entusiasmo. It's just exciting to be in this position after going through a couple of years of rebuilding. Agora Trae estava pronto para provar ao mundo o quão bom ele era, e não havia lugar melhor para fazer isso do que a meca do basquete, Madison Square Garden. Antes de continuar com o vídeo, eu quero te falar que se você ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, você é maluco, cara. Aqui a gente tem notícias diárias da NBA, muita resenha e tudo mais que você precisa saber para ficar por dentro do mundo do basquete. E tem mais, assim que a gente chegar na marca de 1000 membros, nós vamos realizar sorteios mensais. Então não perde tempo, o link tá na descrição e no comentário fixado. Bom, agora voltando pro vídeo, no jogo 1, com 10 segundos restantes e a pontuação empatada em 105, os Hawks tinham a posse final da bola. Trae, que já havia anotado 30 pontos na partida até aquele momento, estava em grande forma, e quando recebeu a bola, ele fez isso aqui. Here is Young. Finds his spot. Young on the floater, puts it in. E então, após basicamente ganhar o jogo, ele olha pra torcida e diz: inscreva-se no canal. Essa parte é brincadeira. Na verdade, ele diz: está quieto pra caralho aqui. E com os Knicks não conseguindo empatar ou vencer, o Atlanta Hawks conquistou a primeira vitória na série. Trae não parou com o trash talk. Ao ir para o vestiário, ele continuou: muitas pessoas acreditam que foi Trae Young quem iniciou a rivalidade com os fãs dos Knicks, mas ele compartilhou uma perspectiva diferente em uma entrevista com Draymond Green. If you were listening to the game in the 10 minutes left in the first quarter of game 1, the whole arena was yelling, "Psyched to be back in the postseason." F Trae Young. What do you want me to do? Like, I'm just hooping, I'm playing. I ain't said nothing to the crowd. I ain't say it's quiet as F in here. I ain't said none of that yet. Ele enfrentou o ódio consistente ao longo de sua carreira, começando na faculdade, quando a torcida do Alabama zombou de um dos seus maiores medos: os pássaros. Os fãs imprimiram e ergueram cartazes com o que pareciam ser um pombo, além de fazer barulhos de pássaros enquanto Trae estava na linha de lance livre. Agora, voltando para a série de playoffs, Bill de Blasio, o prefeito de Nova York na época, fez uma pausa em uma importante videoconferência para comentar sobre o jogo de Trae Young. This is about basketball. I have an important official announcement message to Trae Young on behalf of the people of New York City and anyone who cares about actually playing basketball the right way. I want to quote Steve Nash, one of the great player, great coach. He says, quote unquote, "That's not basketball."
Trey, play the game the right way, see if you can win. I think the Knicks are going to teach you a lesson. Agora, o que Blasio quis dizer ao mencionar Steve Nash? Muitos fãs de basquete se irritavam com Trey devido ao seu estilo de cavar faltas. A citação do ex-prefeito surgiu de uma jogada em que Trey, após receber um corta-luz, realiza um movimento normal no basquete. No entanto, assim que sente o defensor se aproximando, ele pula e força uma falta. Essa jogada provocou raiva em Steve Nash, ex-treinador do Brooklyn Nets, que gritou: "Get into the penalty." Essas atitudes fizeram com que muitos jogadores da NBA não gostassem dele, sentindo que sua maneira de jogar é desrespeitosa ao jogo. Isso gerou muita raiva entre os fãs, que se irritam ao ver ele punir defensores de uma forma que parece pouco natural. Esse sentimento alimentou a percepção de muitos fãs de que o maior problema da NBA hoje é a falta de fisicalidade no jogo. Mas como Trey diz, when it comes to basketball, like I'm just so competitive. Like I've just been competitive my whole life. Essa competitividade foi plenamente demonstrada durante o segundo jogo da série contra os Knicks. Faltando 8 minutos para o fim, outro grande motivo pelo qual Trae Young é incompreendido pelos fãs se revelou. Enquanto Trae estava na linha de lance livre, a multidão começou a cantar. A aparência de Trae Young definitivamente faz com que alguns fãs o odeiem sem motivo, como por exemplo esses comentários. É o corte de cabelo. Meu ódio irracional por Trae Young está 100% ligado ao fato de que ele é um milionário que mora em Atlanta e ainda assim parece não conseguir encontrar um barbeiro competente. Já disse isso antes, mas sinceramente acho que ele lembra muito aquele jogador mais irritante com quem você e eu já jogamos uma partida. Mas Trae permaneceu focado na série e os Hawks chegaram ao 5º jogo tendo vencido 3 partidas e precisando apenas de mais uma vitória para eliminar os Knicks. Os Hawks mantiveram uma liderança sólida durante todo o jogo e quando Trae acertou um arremesso de 3 pontos para selar a vitória, Público de pé. Bola. Vem para arremesso de fora. Trae Young! 3 pontos. Os Hawks estão classificados às semifinais de conferência. Esse gesto, combinado com a eliminação dos Knicks, fez com que os fãs saíssem às ruas e começassem a gritar. Apesar do ódio que enfrentou, Trae Young e seu time finalmente chegaram às finais da Conferência Leste. E embora os Hawks tenham sido eliminados pelo Milwaukee Bucks, Trae se consolidou como um jogador de nível All-Star. E apesar de Trae eliminar todo o estado de Nova York como base de fãs para sempre, o restante dos fãs de basquete começou a amá-lo. Graças à sua habilidade como vilão, ele triplicou seus votos de fãs na temporada de 2021, garantindo sua seleção como All-Star titular mais uma vez. Além disso, não foram apenas os fãs que mudaram de ideia sobre ele. Treinadores, mídia e até jogadores também o reconheceram, com ele sendo nomeado para o All-NBA 30 Team, o que significa que ele foi reconhecido como um dos 15 melhores jogadores da liga durante a temporada de 2021-22. Não só ele foi nomeado como um dos 15 melhores jogadores da liga, como também teve uma temporada histórica, liderando a NBA em pontos e assistências. Esse feito foi alcançado apenas por um outro jogador na história, Nate Archibald. Com esse desempenho impressionante, ele levou um time abaixo da média, o Atlanta Hawks, aos playoffs contra o primeiro colocado, Miami Heat. Mas foi aqui que as coisas começaram a dar terrivelmente errado para o Atlanta Hawks. Trae Young era o único All-Star do time e o Miami Heat, sabendo disso, concentrou toda a sua atenção nele, resultando em dificuldades para ele, que acertou terríveis 18% dos arremessos de 3 pontos. Com isso, o time de Atlanta foi eliminado dos playoffs em uma série que durou 5 jogos. Trevor Schlenk, o homem responsável por selecionar Trae Young no draft, decidiu renunciar após a eliminação dos Hawks para o Miami Heat. Em seu lugar, o ex-jogador da NBA e scout do San Antonio Spurs, Landry Fields, foi promovido ao cargo de Schlenk. Landry tinha um objetivo claro: proporcionar a Trae um time competitivo. Após uma impressionante aparição nas finais da Conferência Leste e ser nomeado um dos melhores jogadores da liga, ficou evidente que os Hawks tinham um jogador acima da média. E para fortalecer o time ao redor de Trae Young, os Hawks enviaram 3 escolhas de draft e Danilo Gallinari ao San Antonio Spurs, em troca do All-Star de 2022, DeJounte Murray. Com esse esforço, o cenário estava montado para que Trae tivesse outra temporada incrível. Com a Copa do Mundo da FIBA de 2023 se aproximando, Trae esperava finalmente ser convocado para o campo de treinamento, especialmente devido ao perfil mais jovem das seleções. No entanto, apesar de mais uma temporada impressionante, com médias de 27 pontos e 10 assistências por jogo antes do All-Star, Trae não conseguiu obter votos suficientes dos fãs para ser nomeado titular. Isso significava que ele contaria novamente com os votos dos 30 treinadores principais da NBA para ser selecionado como reserva, enfrentando os mesmos problemas de 2021.
2021. Em uma pesquisa anônima, foram perguntados a 54 jogadores da NBA quem eles achavam que era o jogador mais superestimado da NBA, e Trae foi eleito o número 1, deixando claro exatamente o que seus colegas pensavam dele. E novamente, ele foi deixado de fora do All-Star em 2023. E a situação piorou ainda mais, porque apesar de contar com outro jogador de nível All-Star em seu time, os Hawks terminaram o período antes do All-Star com um recorde de 29 vitórias e 30 derrotas. Isso resultou na demissão do técnico Nate McMillan. Embora não seja incomum a demissão de um técnico em um time com baixo desempenho, esta foi a segunda vez que um treinador dos Hawks foi demitido desde a chegada de Trae Young, levando-o a ser apelidado de assassino de treinadores. O primeiro técnico, Lloyd Pierce, foi contratado em 2018, o mesmo ano em que Trae foi draftado. Lloyd foi amplamente elogiado como um dos melhores treinadores de desenvolvimento da NBA, o que o tornava uma escolha ideal para a reconstrução dos Hawks. Seu foco estava no desenvolvimento de jovens jogadores, ao invés de buscar vitórias imediatas. No entanto, foi justamente nessa fase que o relacionamento entre Lloyd e ele começou a mudar. Na véspera de Natal de 2019, os Hawks enfrentaram o Cleveland Cavaliers. Com apenas 5 segundos restantes no jogo, e os Hawks perdendo por 118 a 121, a equipe precisava de um arremesso de 3 pontos para empatar e levar a partida para a prorrogação. O técnico Lloyd Pierce, então, pediu um tempo técnico para elaborar uma jogada decisiva. Lloyd Pierce decidiu que Trae deveria passar a bola. Trae passou para Vince Carter e a jogada claramente previa que Trae saísse de um corta-luz para arremessar da zona morta. No entanto, a defesa do Cleveland Cavaliers leu muito bem a jogada, forçando Trae a recuar e arremessar de 3 pontos de uma distância considerável e sob pressão. Trae errou o arremesso e o jogo terminou ali. Após a partida, Trae foi questionado em uma entrevista se ele preferia receber a bola ou passar em situações decisivas. Sua resposta foi: não é do jeito de ninguém, é do jeito do treinador. E anos depois, quando Trae falou sobre o motivo pelo qual ele e o treinador Lloyd Pierce não deram certo, ele disse: I think the reason me and Lloyd really couldn't see eye to eye on certain things is because I feel like he was brought in to be a development coach and I was trying to win. You know what I'm saying? Like, and those two things just don't work well with each other. Lloyd Pierce foi demitido em 1º de março de 2021 e seu assistente Nate McMillan foi promovido a técnico interino. Embora Nate McMillan estivesse realmente pensando em se aposentar ao final da temporada, o sucesso dos Hawks nos playoffs de 2021 o inspirou a continuar no comando. With Nate, like, we got to the conference finals and he wasn't even guaranteed to go further on. He didn't know how longer he wanted to coach. But we went to the Eastern Conference Finals and we were winning and it got him his juices flowing. He wanted to keep coaching us and we were all excited in doing that and we wanted to keep rolling with him. Depois da temporada, Nate McMillan foi contratado como técnico principal do Atlanta Hawks por mais 4 anos. No entanto, as coisas não saíram muito como planejado. Nate, um treinador com uma abordagem old school, havia jogado 12 anos na NBA pelo Seattle Supersonics e após se aposentar em 1998, o ano em que Trae nasceu, começou sua carreira de treinador como assistente técnico do Seattle Supersonics antes de ser promovido a técnico principal no anos 2000. Sua longa experiência na NBA e seu estilo de treinamento foram muito valiosos para os Hawks em 2021, mas suas ideias tradicionais acabaram prejudicando seu relacionamento com Trae Young, porque no início de dezembro de 2022, Trae estava sofrendo com uma lesão no ombro, e quando Nate perguntou se ele planejava ir ao treino antes da partida contra o Denver Nuggets, Trae disse que ele iria faltar para se concentrar na reabilitação de seu ombro. O treinador, porém, queria que ele fosse para o treino, ganhasse o atendimento no ginásio e posteriormente estivesse presente na partida. Mesmo assim, Trae Young não participou dos treinamentos com o restante do elenco, contrariando McMillan. Depois disso, houve um comunicado direto do treinador para o astro. Ou ele jogaria saindo do banco, ou ele nem deveria estar com o time para a partida contra o Denver. Trae, então, bastante chateado, resolveu não jogar. Essa diferença de mentalidade, junto com o desempenho abaixo da média dos Hawks em 2023, mesmo com o novo gerente-geral Landry Fields tendo trazido outro jogador de nível All-Star para Atlanta, levou à demissão de Nate McMillan. Essa decisão da administração dos Hawks fez com que os fãs e a mídia passassem a chamar Trae Young de assassino dos treinadores. But they say you're a coach killer, which I don't quite understand. We not rolling with that. That's ridiculous. Mas está claro que para Trae, o mais importante é vencer, e a organização do Atlanta Hawks compartilhava dessa visão. Assim como na última vez que ele foi ignorado para o All-Star Game e um técnico dos Hawks foi demitido, Atlanta chegou aos playoffs e se preparou para enfrentar o Boston Celtics na primeira rodada. Trae Young teve várias atuações memoráveis nos playoffs, mas nenhuma mais marcante do que no 5º jogo da série, com o Boston liderando por 3-1 e os Hawks perdendo por 1 ponto. Faltando 7 segundos para o fim, Atlanta precisava de um momento de uma
magia de Trae Young para manter vivas suas esperanças de título, e ele não decepcionou. De defesa, ele vai pro lance individual, vai tentar de 3 pontos, certeira bola de 3! Forçando um jogo 6 em casa, os Hawks, que começaram a temporada de 2023 como um time sem muitas chances de título, embora tenham perdido o 6º jogo, ficou claro que nessa fase da carreira ele não era um fracasso, mas sim um jogador capaz de carregar seu time. Com as peças certas ao seu redor, Trae Young poderia muito bem se tornar um armador vencedor da NBA. Com a Copa do Mundo FIBA se aproximando rapidamente, Trae tinha esperanças de ser convocado para o campo de treinamento e competir por uma vaga no elenco de 15 jogadores. Trae tinha uma vantagem secreta. A maioria dos jogadores evita representar os Estados Unidos em eventos internacionais. Então, quando questionado sobre seu desejo de representar o país, ele respondeu: I definitely want to. It's up to them if they want me to. I mean, I would love to play with guys and show off my passing even more and not have to go out and score a lot and just be there if they need me to. So obviously, I'd love to play, but I respect the OGs and understand it's you gotta take your turn, but I believe I should be on there. Mas é aqui que o desrespeito contra Trae Young chega a um ponto absurdo. Ele foi novamente excluído do treinamento e não teve a chance de competir por uma vaga sem um motivo aparente, o que deixou Trae ainda mais confuso e frustrado. E assim como 2021 e 2023, ele foi desrespeitado mais uma vez pelos 30 treinadores principais da NBA, que decidiram não votá-lo como reserva para o All-Star Game de 2024. Isso gerou uma grande indignação entre muitos jogadores da NBA, incluindo LeBron James, que usou o Twitter para expressar sua frustração com a 3ª vez que Trae foi desprezado. Mas nem todas as esperanças estavam perdidas para Trae, pois graças a algumas lesões, ele foi convidado novamente para ser um substituto de última hora, assim como aconteceu em 2021. Desta vez, o Superstar aceitou a oferta, tornando-se um All-Star pela 3ª vez. Além disso, Trae foi incluído na lista de 41 jogadores pré-selecionados para as Olimpíadas de Paris 2024, o que significava que ele finalmente teria a chance de realizar seu sonho de representar seu país. Porém, mais uma vez, ele foi deixado de fora. I don't focus on too much of the negative attention and negative things that are said about me or the false rumors that come out about me. Like I'm focused on my team and my family, and really my family first, especially with my son now being born. Especially having a son, like you want to make sure you're doing the right thing. So eventually, when he gets older and he's seeing everything that you're doing now, it helps him become who he needs to be. So I'm just trying to focus on every day living the right way and making sure I'm a great role model, so whenever he does see this type of thing, whenever he gets older, he knows that I was doing the right things and that he can follow it.